Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, meditaremos no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao de número 7, que fala sobre as qualificações dos presbíteros, dos bispos, que equivalem aos presbíteros na nossa igreja, para serem eleitos, para desempenharem bem esta função que Deus atribui a pessoas muito especiais, escolhidas pela igreja, eleitas para exercerem esse papel de suma importância à frente do povo de Deus. Diz-nos aqui o texto: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém quer ser bispo, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Esse breve texto, ele alude às características, ao perfil destes que são líderes da igreja. É necessário que sejam pessoas que dão bom exemplo, são pessoas que sejam referência para a comunidade e além, tenha bom testemunho dos de fora, que eles sejam uma referência para a sociedade que está tão carente de pessoas em quem se possa confiar. Portanto, ao sermos identificados nesta condição, temos a grande honra de respeitar essas pessoas como modelos para as nossas vidas. Elas são bênção nas mãos de Deus, não são perfeitas, mas buscam a estatura do varão perfeito, buscam ser irrepreensíveis. Esse é o parâmetro bíblico para que alguém possa ser presbítero, bispo na casa de Deus. Essa pessoa tem um casamento exemplar, é esposo de uma só mulher. Por quê? Porque naquela cultura era comum os homens terem tantas esposas quantas pudessem sustentar. A sociedade era muito permissiva e, como nos dias de hoje, não raro havia pessoas que tinham mais de uma esposa sem o conhecimento público, em segredo. E isto é pecado, e isto leva dentro da igreja as pessoas incorrerem em erro pelo mau exemplo de seu líder. Diz-nos aqui que esse presbítero ou presbítera que vieram a ser contempladas depois, tem que ser uma pessoa temperante. O que quer dizer temperante? Que tenha palavras de sabedoria, que seja equilibrada em suas ações. E isto não está fácil em um mundo desequilibrado. Que seja sóbria. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa que não fica tonta, não se embriaga. É uma pessoa equilibrada. E esta característica é tão vital a pessoas que vão influenciar, vão decidir sobre a vida de outras. É uma pessoa modesta, não pode ser arrogante, baixa a bola. É como Jesus falou no lava-pés: aquele que é o maior entre vós, seja aquele que serve, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. É uma pessoa
hospitaleira, uma pessoa que gosta de receber a visita de outras pessoas. Temos um caminho a seguir nesse tempo de tanta correria. Muita gente não pode nem ouvir falar em visita, em hospitalidade. E este é um pressuposto bíblico para o exercício, a escolha do presbiterato. E é uma pessoa que tem a função de ensinar, ela está apta a ensinar. E para você ensinar, você precisa aprender. E a gente aprende participando da vida da igreja, participando da escola bíblica dominical, participando de todas as oportunidades de aprender, tanto na teoria, no estudo da palavra, como na prática, na vivência da palavra, à frente do rebanho. Tem que ser uma pessoa não dada a vinho, de novo, porque sobriedade e embriaguez são coisas contrárias. E como este é um problema desde há muito tempo e está presente até hoje, a palavra de Deus nos ensina que aquele que exerce a liderança do presbiterato na casa de Deus é recomendável que não seja dada a vinho, não seja um João Canabrava, como aquele personagem televisivo. E não pode ser uma pessoa violenta, senão você não vem na igreja, não vem à igreja para apanhar. Uma pessoa violenta tem sangue nos olhos, e o único sangue que nós precisamos ter é o sangue de Jesus, que nos salva desses defeitos humanos. É uma pessoa que tem uma palavra branda, que desvia a fúria. É uma pessoa cordata. É o que os americanos chamam de easygoing, fáceis de conviver. É uma pessoa inimiga de contendas. Não toca fogo na igreja com sua língua venenosa. E não é avarenta. É uma pessoa disposta a contribuir, desapegada de bens materiais acima de tudo. Pessoas que têm o coração na obra e contribuem com alegria. E esse hábito, todo esse equilíbrio na igreja começa da sua vida na sua casa, criando os filhos na disciplina e admoestação do Senhor com todo o respeito. Porque se não se sabe governar a sua própria casa, como governará a igreja de Deus? Como cuidará? E também aqui fala que não pode ser novo convertido, neófito, porque é uma pessoa neófita, ainda imatura na fé, não suporta as pressões do cargo, as pressões da função. É preciso ser cascudo, resiliente ao poder do mal, às dores da guerra, porque senão a pessoa renuncia e não termina o mandato que começou. Então, amados, se a pessoa ainda não preparada, ainda imatura, assume a direção da casa de Deus, é possível que haja um ensoberbecimento, e Deus resiste aos soberbos, porque a soberba é um laço do nosso inimigo, o diabo, conforme aponta Paulo. É necessário o presbítero ou presbítera tenha bom testemunho dos de fora, não seja um escândalo, para não cair na vergonha, no opróbrio e no laço do diabo. Não precisa dizer mais nada. Só é possível viver nesta condição aquele que vive sob a unção do Espírito, pois na força humana absolutamente não conseguimos preencher todos esses pré-requisitos divinos para tão nobre função. É por isso que nós devemos ajudar estes amados irmãos, estas amadas irmãs, a exercerem suas funções com alegria, pastoreando o rebanho com amor, para que essas pessoas, nesta motivação do reconhecimento da sua autoridade, e essas pessoas se dão ao respeito para merecer essa autoridade, tudo flua bem. Sirvam ao Senhor com alegria, com dedicação,
negando-se a si mesmo, porque tem uma carga de sofrimento também para quem quer servir a Deus em espírito e em verdade, até as últimas consequências. Cada um carregue a sua cruz. Nós agradecemos a Deus porque podemos identificar pessoas com esse perfil na nossa igreja. E oramos, pois nesta semana em que está sendo veiculada esta mensagem, Deus tem nos agraciados com novos irmãos que foram eleitos e reconduzidos, reeleitos nesta nobre função. Glórias a Deus por esta bênção e que o próprio Senhor, usando a igreja liderada, possa nos ajudar estes irmãos a superarem, a se dedicarem, a vencerem, a exercerem com respeito e honra os compromissos que assumem nesta função de oficiais da igreja diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.